perspectiva, né, de uma gastronomia regional, popular e tradicional. A gente pensava que esse deveria ser o caminho que a gente devia seguir para poder discutir essa relação da alimentação, da cultura alimentar cearense, né, com a memória, ou a cultura cearense, cultura alimentar cearense, como patrimônio, enfim. Então, esse foi o nosso direcionamento até 2019, quando a gente começa a trabalhar com a Fundação CEPEMA, e com a Fundação CEPEMA a gente amplia, vamos dizer assim, esse trabalho que vinha sendo realizado, e passamos a pensar que a cultura alimentar, né, além de ser importante em termos de histórico, em termos de afirmação identitária, em termos de afetividade, de sociabilidade, enfim, uma série de perspectivas, a cultura alimentar no Ceará também devia estar voltada, pautada por questões que eram mais amplas do que aquelas que atingiam o estado do Ceará, que eram as questões relacionadas à mudança climática e à perspectiva da sustentabilidade. Então, esse é o caminho que a gente fez no observatório, para estarmos aqui hoje, para que eu represente hoje, né, essa parceria que se estende já de 2019 até hoje, né? Então, era isso, em termos de alimentação, em termos de apresentação do observatório e das questões relacionadas à alimentação, cultura alimentar e sustentabilidade, era isso que eu queria trazer, compartilhar com vocês para dar sentido a esse encontro, não é? Uma outra maneira de pensar isso, né, é relacionar, como a gente vai fazer nessa disciplina, duas temáticas, vamos dizer assim, que seria da cultura alimentar e da saúde planetária. Pensar essa relação entre esses dois universos, né, o da cultura alimentar e da saúde planetária, termina levando a gente para, vamos dizer assim, dar um passo atrás e pensar a trajetória que a ideia de cultura tem no âmbito da sociedade, da história, e pensar a ideia que nós formamos ao longo do tempo em relação à saúde. Então, pode passar. É a Aurinete que está passando, né? Isso, Aurinete. Então, eu chamo a atenção de vocês, nesse primeiro momento, para a gente organizar um pouco essas ideias, né? Falar de cultura alimentar, hoje, já vamos dizer assim, é um ponto nesse trânsito, né? Nesse trajeto, nessa trajetória que a ideia de cultura faz. Assim como pensar em saúde planetária também é um ponto específico nessa trajetória que a concepção de saúde faz. Então, a gente vai descobrir que cada um de nós, né, tem uma ou mais concepções do que seja cultura, uma ou mais concepções do que seja saúde. E como, ao mesmo tempo em que a gente herda a trajetória histórica, social, que essas concepções fizeram, a gente tem coisas que também são próprias do nosso tempo, né? E que acrescentam, e que modificam, e que moldam, vamos dizer assim, essas duas concepções, provocando um encontro entre elas. Então, para começar a falar sobre... Vamos começar pela ideia de cultura, né? O que é cultura? Como é que ela se modifica ao longo do tempo, né? Eu coloco aí que cultura
ela traz uma longa história. Uma longa história que repercute ainda hoje. Então, quando a gente pensa, se a gente pensar cultura e relacionar com agricultura, nós não estamos errados, né? Realmente há uma raiz comum aí entre essas perspectivas, essas ideias, essas palavras. Então, a cultura, ela remete, ela tem um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro enraizamento justamente no ato de cultivar. Então, essa ideia do cultivo, não é? Fosse de plantações, fosse da manutenção de gado, etc. Então, formas de sobrevivência que o humano foi desenvolvendo, né, ao longo da sua trajetória sobre a Terra, diziam dessa ideia da necessidade do cultivo para a sobrevivência humana. Bom, essa ideia atravessou o tempo, né? Acompanhando esse sentido, acompanhou a ideia de cultura. Ao longo de vários séculos, a gente tem no século XVII, século XVIII, essa ideia do cultivo, ela extrapolou o universo, né, vamos dizer assim, agrícola, o universo rural, para vamos dizer assim, se consolidar no meio, principalmente no meio urbano, como uma forma de cultivo das pessoas. Então, era preciso que as pessoas se cultivassem. Como é que as pessoas se cultivavam? Como é que as pessoas se aperfeiçoavam, se melhoravam? E essa ideia, ela estava ligada ao desenvolvimento da mente, né, a partir do conhecimento da literatura, das artes, do conhecimento científico, filosófico. Então, essas eram formas, vamos dizer assim, de cultivar o espírito. Essa ideia de cultivar-se, de se aperfeiçoar, de aperfeiçoar o humano, ela termina sendo uma concepção, nesse período, século XVII, século XVIII, na Europa do século XVII, século XVIII, a gente vai ter uma concepção que termina tendo um enraizamento muito forte, ou tendo uma atuação muito forte, uma presença muito forte na delimitação de uma determinada classe social, né? Então, essa classe social, a elite, né, no caso, a burguesia que começa a surgir, incentiva, né, se vê, se reflete nessa ideia da cultura como alguma coisa que levava ao aperfeiçoamento do espírito, né, ao aperfeiçoamento do ser humano a partir do contato com as artes, com as letras, com a ciência, e termina causando no mundo ocidental, na Europa, né, vamos dizer assim, um recurso para legitimação de uma determinada classe. Então, essa ideia de cultura, ela vai estar muito associada a uma hierarquia entre as classes sociais, né? Então, parecia, naquele momento, que cultura, havia aqueles que eram portadores de cultura e havia os incultos, né? Aqueles que estavam fora do acesso a esse circuito, vamos dizer, letrado, né? E legitimado de cultura. Então, esse é um momento em que a gente tem, e é importante a gente lembrar disso, porque se naquele momento
essa era uma verdade que prevalecia, né, não só para as classes que se diziam cultas, né, não só para a elite, mas para os demais também, que se sentiam, não se sentiam identificados, não conseguiam acesso a esse tipo de formação, de conhecimento. É importante pensar que, mesmo hoje, ainda repercute, esse tipo de visão ainda repercute na divisão que nós temos entre as classes sociais. Ainda há um sentido de hierarquia entre as várias formas de manifestação cultural na nossa sociedade, no mundo ocidental. Então, aquela ideia que ganhou espaço como uma verdade que se impunha, né, como alguma coisa natural, inclusive aqueles que tinham cultura e aqueles que não tinham cultura, né, é alguma coisa que, apesar do tempo transcorrido, apesar da história, do percurso que a gente faz no mundo ocidental, e da revisão, né, da ampliação desse conceito de cultura, a gente ainda tem repercussões dessa ideia, ainda há grupos que levantam, ainda há pessoas que se colocam como superiores a outras por conta da sua cultura, né? Então, a gente tem essa formulação no século XVII, século XVIII, e a gente vai ter uma modificação interessante no conceito de cultura no século XIX, porque o século XIX ele traz não só um avanço significativo, né, e uma ampliação dos campos das ciências, mas há também, vamos dizer assim, a emergência das chamadas ciências sociais. Por que as ciências sociais nascem nesse contexto? A gente tem um contexto em que o mundo ele se modifica do seu desenho rural, predominantemente rural, para um desenho em que o urbano vai ganhando espaço. Como o urbano vai ganhando espaço, ele vai trazendo também uma série de problemas, de questões, que vai desde da relação com o trabalho até as formas de moradia, até o desenho das cidades, o ritmo em que essas cidades cresciam. Então, havia uma série de elementos que colocam as relações humanas como problemas e que era preciso pensar sobre isso, né? Era preciso conhecer essa realidade, tentar entender essa realidade, tentar controlar os problemas que se colocavam. Então, nesse contexto, a cultura ela vai ganhar um contorno muito forte, um peso muito forte relacionado ao conhecimento científico. Então, se antes, né, as artes, as letras, né, a cultura letrada se colocava como um principal elemento, vamos dizer assim, que distinguia as classes sociais, aí a gente vai ter um mundo que se municia de conhecimentos de base científica. Então, as pessoas cultas, né, eram não só aquelas que, vamos dizer assim, que tinham acesso à arte, à literatura, mas também aos conhecimentos e às interpretações e às descobertas científicas, né, que passam a circular nesse momento e que vão se intensificar no universo das cidades. Inclusive, há uma cultura que se forma na cidade, chamada cultura urbana, né, que começa a vai ganhando espaço a partir daí, e que segue a mesma trajetória de hierarquização,
não é? Se colocando como um universo muito mais dinâmico do que o universo rural. Então, é muito mais vivo, muito mais, enfim, muito mais rico do que o universo rural. A gente tem aí um processo de hierarquização e de diferenciação entre o rural e o urbano, em que o urbano se coloca, né, como num plano superior em relação ao universo rural. Então, até chegarmos nesse conceito de cultura, e como cultura diversa, dinâmica, e como algo que circula, né, nós entramos no século XX com essa perspectiva mais próxima disso, né? Então, inclusive, todo o avanço que as ciências humanas fazem, que a antropologia faz, por exemplo, descobrindo, acompanhando a descoberta, entre aspas, né? Mas a conquista, a colonização de novos territórios fora da Europa, no início está muito marcada por uma visão de mundo etnocêntrica, né? Então, essa visão etnocêntrica colocava em perspectiva a existência de outras sociedades, mas dessa forma se diferenciar dessas sociedades, em que essas sociedades que eram descobertas, como a América e outros, volto a dizer entre aspas, né? Porque a gente já tinha habitantes, né, originários nesses continentes, já havia uma determinada cultura nesses continentes que vai ser dizimada, massacrada, ou vai passar por processos de conversão religiosa, de imposição de uma cultura sobre a outra, né, no processo de colonização, em que a cultura europeia se coloca como, vamos dizer assim, com uma missão civilizatória, né, frente a essas outras sociedades. O que é que justificava, né, essa postura civilizatória? Era a defesa da perspectiva de que a cultura ocidental representada pelas sociedades europeias era superior a essas outras culturas. Então, isso deu margem, isso é importante, porque isso deu margem a todo o processo de eliminação ou de combate às culturas originárias. Então, que sofreram muito, várias comunidades se perdem, não é? São extintas completamente, por conta dessa leitura, dessa compreensão, da defesa dessa ideia de uma superioridade da cultura europeia, desse espírito etnocêntrico em relação a cultura de outros continentes. Então, na perspectiva da sociedade europeia, havia um lugar, vamos dizer assim, um lastro da cultura, que era vamos dizer assim, o berço correto que abrigava a cultura ocidental, que era das sociedades europeias. Nesse momento em que a cultura europeia descobre que há outras formas de cultura, ainda no início não é suficiente para admitir que a cultura é alguma coisa diversa, né? Mas que a cultura simplesmente ela seria, vamos dizer assim, uma base para o estabelecimento das diferenças entre civilizados e bárbaros, entre cultos e não cultos, né? Incultos. E aí, pouco tem, vamos dizer assim, de dinâmica nessa concepção, não é? Na verdade, o único modo de circular nesse momento
inicial, marcado pela colonização, em que a ciência acompanha os processos de colonização, é a de, não de circulação, mas de imposição de uma determinada formação cultural sobre outras. Né? Então, vamos dizer assim, essa configuração da cultura como alguma coisa diversa, dinâmica e que circula, nós vamos encontrar esse processo de formação dessa concepção propriamente no século XX. Então, a gente percebe quanto é relativamente recente essa formação. Né? Então, vamos lá. Quer que eu passe, professora? Pode passar. Então, se a cultura ela era, né, própria, ela traduzia um modo de vida de diferentes grupos humanos, a gente viu, ela circulava, ela era transmitida nessas outras sociedades, fora do continente europeu, por vias que eles não consideravam civilizadas, ou seja, estava fora do âmbito da cultura escrita. Então, a cultura escrita, ela foi, vamos dizer assim, importante no mundo europeu, na construção dessa ideia de uma cultura legítima, né? Porque a escrita, ela possibilitou, o domínio da escrita, ela possibilitou um acúmulo de informações que antes, em termos de cultura marcada pela oralidade, era muito mais, vamos dizer assim, era mais restrito. Então, houve um acúmulo de informações no mundo letrado, né, no mundo da cultura escrita, que deu base para essa construção valorativa de que a gente perde, né? Há uma perda. Essas sociedades, elas são vistas como sociedades atrasadas, por não compactuarem, por não terem passado pelo mesmo processo de construção do seu saber, de acúmulo do seu saber que as sociedades europeias. Então, a gente vai ter, no século XX, a ideia da cultura como afirmação de identidade, não é? E como expressão da diversidade de modos de vida dos diferentes povos. Né? A gente tem no século XX o surgimento de outras disciplinas, né, além da sociologia e da antropologia. A antropologia ela se especializa como antropologia cultural, a psicologia ela termina gerando uma psicologia numa perspectiva social, e aí o conceito de cultura passa a ser compreendido também como um elemento que molda a identidade individual e coletiva, né? Então, aí vocês veem que tanta presença, né, a contribuição de ciências como a psicologia, como de ciências como sociologia e antropologia, vão ajudar a formar essa ideia de que a cultura ela forma não só a gente individualmente, mas ela forma também a gente como coletivo, né? Não necessariamente desiguais, né? Não necessariamente opostos. Então, tem uma outra dinâmica que se coloca nesse processo de reconhecimento de como as culturas são importantes para construir as nossas identidades individuais e coletivas, como para os povos originários, como para os europeus, né? Essa cultura vai formar cada pessoa
mas vai formar também um determinado povo, a partir de memórias comuns, a partir de valores comuns, a partir de conquistas materiais que são comuns, né? A ideia da diversidade cultural, então, ela vai ganhar mais força, né, nesse contexto, e a gente vai ter a consciência, né, de que a cultura ela não vai ficar restrita apenas àquilo que o ser humano produz, né? Não vai ficar restrita apenas... A Arinete, você mudou. Você passou? Opa, pronto. Então, essa ideia aí, a gente vê, sente, né, percebe que há alguma coisa que distingue, né, essa concepção do diverso e do diferente, quer dizer, o diferente, ele vai trazer uma carga muito mais forte quando a gente pensa cultura como culturas diversas e como culturas diferentes, vai ter pesos diferentes, né? Por quê? Porque a diferença, as diferenças culturais, elas vão manifestar relações de poder, né? E elas vão se formatar a partir de conflitos que tentam afirmar, né, a desigualdade na distribuição de recursos. Então, pensar a cultura na sua diversidade é pensar a cultura de forma plural, né? E que nessa pluralidade há validade nas mais diversas formas em que a cultura assume. Então, foi importante ao longo do século XX, reconhecer que a cultura ela não estava apenas encarnada, manifesta nas conquistas, vamos dizer assim, materiais, que não estava encarnada, não estava incorporada apenas no acúmulo de riqueza ou no desenvolvimento técnico, tecnológico, enfim, pelos quais a sociedade estava. Mas havia uma produção que era uma produção simbólica, que também era igualmente importante, né? Então, é por aí que a gente vai chegar na nossa ideia de cultura alimentar, porque na cultura alimentar você vai ter tanto aspectos materiais quanto aspectos simbólicos, que vão conformar, vamos dizer assim, a especificidade desse aspecto, dessa dimensão da cultura, dessa corporificação da cultura, na forma como nós produzimos, nós cultivamos, nós conservamos, nós preparamos, nós distribuímos, não é? E definimos o que é adequado em termos de alimentação e o que não é adequado. Então, quando a gente fala do caráter simbólico da vida social, acho que vocês não vão estranhar, por exemplo, que determinados grupos religiosos não consumam determinados tipos de carne, determinados produtos. É o caso, por exemplo, da religião judaica, que vai ter uma restrição alimentar em relação ao consumo de carne suína, né? Então, ao longo da história, e não é por isso que os judeus são mais ou menos, né, que a religião judaica representa alguma coisa melhor ou pior do que outras religiões, né? É uma expressão da diversidade que a cultura alimentar ela pode ganhar
nas mais diferentes, segundo, condicionado por diferentes religiões, né? Por diferentes práticas religiosas, por diferentes ritos, enfim. Pode passar. Então, só retomando um pouquinho, né, do que a gente discutiu até agora, a gente tem aí em jogo pelo menos 4 sentidos, né, para a ideia de cultura. A cultura, o cultivo ou o cuidado de alguma coisa, né, fosse na esfera agrícola, na esfera da produção pecuária. A gente passou também por pela ideia de produtos designados ao cultivo da mente, né? Quando a gente falou dos séculos 17 e 18, essa ideia do aperfeiçoamento humano, né, a partir do acúmulo cultural, do enobrecimento. Então, esse conceito que vai estar entre o século XIX e o século XX, em direção ao refinamento e à ordem hierárquica. Então, a cultura, nesse contexto, ela, vamos dizer assim, num momento de emergência, inclusive, da classe social burguesa em relação à aristocracia, há uma distinção cultural importante, há aí uma luta de classes, né, que é importante porque para os burgueses havia o espírito empreendedor liberal tentava se afirmar como a partir da importância da conquista, da cultura acumulada por aquelas pessoas que chegavam, né, dos novos ricos, enquanto que a aristocracia batia muito mais na perspectiva da cultura como alguma coisa herdada, da importância de ser herdeiro, né, de participar de uma família a partir da qual você já nascia nobre, já nascia na aristocracia. Então, esse valor da construção ao longo do percurso de vida passa a ser importante para uma classe, para o estabelecimento de uma classe, da burguesia, em relação a outra classe. E a cultura serve como esse elemento de distinção entre as duas, porque era preciso forjar novos valores culturais, né, para que a classe burguesa conseguisse se estabelecer e predominar. Então, a gente tem, afinal, a cultura como um conjunto de crenças, de costumes, de ideias, de valores, incorporados nas ações, nas manifestações verbais e nos objetos, por meio dos quais os indivíduos comunicam-se e partilham suas experiências e concepções. Então, todos nós, né, chegamos ao ponto em que todos nós temos cultura. Não há um ser humano que se forme, que se conforme, não há uma comunidade, não há uma sociedade que não seja portadora de cultura. A grande dificuldade, e aí essa não é, apesar de eu estar fazendo essa retomada histórica, é muito interessante ver, por exemplo, uma recente declaração do Karim Ainous, né, nosso cineasta cearense, que passa por um processo de reconhecimento forte, em que ele diz que os cearenses estão passando por um processo de retomada da sua autoestima, né? E aí, como é que, por que meios, por que vias, né, a cultura de um povo se constrói a partir desse sentimento de inferioridade, né?
Então, assim, e a gente sabe, e não está muito distante desse tempo, né, em que nós tivemos a chamada polarização política durante as eleições que levaram à presidência o ex-presidente Bolsonaro, em que os discursos discriminatórios, por exemplo, em relação ao Norte e ao Nordeste, se faziam muito presentes, não é? E eles vinham à tona com vamos dizer assim, com uma violência, como se fossem absolutamente legítimos, como se fosse uma verdade estabelecida, e isso leva a gente a pensar que esse sentimento, essa compreensão de cultura de forma excludente, ela estava presente e guiou boa parte da trajetória da sociedade brasileira, né? Ela não veio do nada naquele contexto de disputa política. Ela emergiu, ela se manifestou, mas, de certo modo, ela já estava lá, né? Ela atravessa a nossa sociedade, e a gente sabe, hoje, podemos pensar em termos quando se fala de racismo estrutural e outras expressões, não é? Que os movimentos identitários colocam, são coisas que remontam a um processo histórico e que é preciso que a gente tenha informações e conhecimento desse processo histórico para que a gente possa começar a perceber a arbitrariedade dessas construções, não é? Que essas construções, elas não surgem do nada, elas têm relação com as nossas experiências, mas elas têm relação com a nossa vida material, com a nossa vida simbólica, mas elas têm vamos dizer assim, uma força, né, de se estabelecer como verdade quando a gente ignora todas as lutas travadas para que aquela versão da realidade ela predomine, né? E que há outras versões que concorreram com aquela versão, com as diferentes ideias de cultura, que concorreram para que uma determinada concepção de cultura possa predominar, né? Para que uma concepção de cultura como alguma coisa mais aberta, mais inclusiva, mais ampla, possa predominar, ela, em algum momento da história, ela concorreu com outras concepções, e hoje, e provavelmente, continua concorrendo com elas, né? Mas que essas concepções, vamos dizer assim, elitistas de cultura, elas estão ao abrigo hoje, se elas estão ao abrigo hoje de um determinado nicho, elas tentam prevalecer, elas lutam para prevalecer, não é? Então, é importante que a gente tenha clareza de como a cultura alimentar, os valores que dão base à cultura alimentar cearense, por exemplo, eles se construíram ao longo do tempo. Em diálogo, por exemplo, com a ideia da escassez, né? A ideia da pobreza, a ideia da falta, né? E como é difícil construir uma perspectiva, uma percepção positiva de si mesmo, né, identitária positiva de si mesmo, a partir dessa ideia mais geral, dessa concepção mais geral de cultura, como a que se construiu no Brasil, das diferenças de cultura entre as regiões simbolizariam também uma diferença de sofisticação ou de superioridade de uma determinada região sobre outras, né?
Então, quando o Carianos fala que nós começamos, né, que os cearenses começam a retomar esse sentimento, né, ou essa percepção, uma autopercepção positiva, uma autoestima, porque uma outra versão da cultura cearense, uma outra versão da cultura nordestina, uma outra versão da cultura alimentar cearense, se construiu ao longo do tempo e por meio da luta, por meio do conhecimento, da trajetória dessas diferentes concepções de cultura, que a gente começa a se ver diferente, não é? Como é que a gente vira a chave e passa a encontrar um sentido positivo e ver na cultura alimentar cearense, por exemplo, um indício, né, um símbolo de riqueza. Por exemplo, no trabalho desenvolvido por alguns chefes cearenses, de descoberta, de redescoberta do manancial que se encontra na tradição cultural cearense, né, na tradição da cultura alimentar cearense, em diálogo com, pelo menos, 3 microclimas, né, o litoral, serra e sertão. E como essa, vamos dizer assim, essa presença desses 3 microclimas no mesmo estado, no mesmo território cearense, levaram ao desenvolvimento de estratégias, de saídas, de diálogo com esses diferentes espaços que compuseram, vamos dizer, a alimentação cearense, a cultura alimentar cearense como uma cultura alimentar rica, né? E não apenas símbolo de escassez e de pobreza. Então, a gente percebe até hoje, vamos dizer assim, novamente, as repercussões quando você tem uma hierarquia entre a dita comida de pobre, né, que você encontra nos mercados públicos, por exemplo, né, e outras elaborações culinárias que são influenciadas por elaborações europeias ou vindo de outras regiões do Brasil. Pode passar. Então, essa junção de cultura e alimento é muito importante para que a gente possa encontrar aí, vamos dizer assim, a manifestação, as marcas, uma porta de entrada para a gente pensar a cultura como um todo, né? A gente descobre, assim como a gente descobre que a cultura, e assim como a nossa ideia de saúde, são ideias e práticas e valores que se desenvolveram ao longo do tempo, né, seguindo as necessidades de diferentes sociedades, a gente percebe também que a cultura alimentar, ela não é um dado, vamos dizer assim, biológico. A alimentação, ela tem deixado, né, ao longo do século XX e no século XXI, sobretudo, essa ideia de que o alimento, ele serve, se não exclusivamente, né, mas principalmente para a manutenção, para a permanência da espécie. Então, essa dimensão biológica de que todos nós, em todos os lugares do mundo, nos alimentamos, embora nos alimentemos de forma diversa, mas todos nós nos alimentamos, todos nós precisamos nos alimentar, né, sob pena de
de perecer, de morrer, de falecer. Então, há uma dimensão biológica, fisiológica, né, quando a gente fala de alimentação, que é incontornável, é inegável, né? Nós precisamos, somos seres humanos, precisamos manter. Pode voltar. Opa. Então, precisamos manter essa em mente, que um aspecto ele não elimina a existência de outro, né, a importância de outro. Então, mas que a alimentação, a cultura alimentar, quando a gente fala em cultura alimentar, e não mais apenas em alimento, a gente fala em comida, né, isso quer dizer que a gente está enfatizando principalmente essa dimensão simbólica do alimento, né? Que se o alimento ele serve para preservar a vida humana, ele é testemunho, vamos dizer assim, dessa nossa relação com o ambiente, da nossa relação com um determinado lugar, com um determinado território, quais são as estratégias, quais são as saídas, o que é que a gente retira desse território, como é que a gente retira isso, a gente retira de forma predatória, a gente retira de forma sustentável, o que de que modo a gente está, vamos dizer assim, condicionado ou reconhece, ou de que modo a gente reconhece a importância da sazonalidade, né, a presença da sazonalidade na nossa alimentação. Tem um autor chamado Jean-Pierre Poulan, que publicou um livro chamado Sociologias da Alimentação, em que ele vai falar que a alimentação ela passa por um processo de mecanização, né, de industrialização, como muitos outros aspectos da nossa vida. Então, a ideia, e para fazer isso, era preciso, vamos dizer assim, contar uma história bonita, né? Era preciso criar uma versão agradável para esse processo de industrialização da alimentação. Então, a ideia de que estávamos presos, né, o ser humano seria limitado a uma determinada dieta, porque, e a sazonalidade marcando, né, pautando essa dieta, porque nós não teríamos como acessar o alimento que está do outro lado do planeta, que frutifica, no momento mesmo em que eu não tenho acesso nenhum àquele alimento, no meu território, surgiu, foi contado, foi exposto como uma libertação. Então, aparentemente, o ser humano se libertaria, vamos dizer assim, dos limites dados pela natureza, quando a gente pode, hoje, comer uma fruta que atravessa o oceano, vem do outro lado do mundo para a gente, e que a gente não teria acesso àquela fruta, ou não teria acesso àquela fruta naquela estação, né? Porque para nós aquela fruta, naquele momento, não seria um momento de cultivo, de colheita, desse tipo de fruta. Então, a ideia de que seria um avanço, né, de que nós poderíamos ultrapassar os limites dados pela natureza, era alguma coisa que aparentemente, né, é sedutor, é encantador. Mas a sequência desse processo, em que a gente fala de um processo de globalização da alimentação, em que os alimentos eles perdem, né, as dietas perdem o seu enraizamento e são atravessadas pela presença de outros elementos externos, exteriores, né,
a realidade daquele território, vai fazer com que ele não venha de forma inocente, ele não chega de forma inocente, mas ele se impõe como uma outra dieta, né? Como alguma coisa, um enriquecimento, mas, na verdade, muitas vezes, aquilo que nos chega em termos de alimentação, que vem nesse processo de globalização das dietas alimentares, vem também um processo de homogeneização das dietas e de, vamos dizer assim, de empobrecimento do lastro da alimentação regional como, vamos dizer assim, resguardo de uma determinada memória, né? Como filtro de e constituição importante de uma determinada identidade. Então, isso vai se perdendo, isso vai se apagando, ao mesmo tempo em que a gente tem outras referências que chegam de forma massiva, atendendo a interesses de grandes empresas, de grande capital, e que se impõem de forma tão mais forte e definitiva e decisiva, né, a culturas alimentares marcadas pela regionalidade, que essas culturas, quanto mais essas culturas, elas ignoram, elas esquecem seu próprio percurso histórico, a presença de determinados elementos que a caracterizavam ao longo da sua história, não é? Então, essa homogeneização que marca o processo de industrialização, que marca a presença de elementos que são comuns, seja num supermercado em Fortaleza, ou na França, na Espanha, ou nos Estados Unidos, você pode encontrar talvez o mesmo produto, ou os mesmos produtos, né? Com alguns diferenciais, mas esse processo de homogeneização, ele vai encontrar também, em termos locais, resistências, né? Os repertórios, quando os repertórios são fortes, eles encontram agências, organismos, entidades, políticas, que fortalecem um determinado repertório que dava base a uma identidade cultural, eles vão se constituir como resistências e como filtros, não resistências de forma, vamos dizer assim, bairristas, que fecham e que limitam, né, o local, mas o local como ponto de, vamos dizer assim, ponto de referência a partir de onde se estabelecem experiências gastronômicas, se estabelecem diálogos com diferentes culturas, não é? Então, essa ideia da relação entre cultura e alimento, eu volto a dizer, ou seja, a ideia de cultura alimentar vai nos possibilitar conhecer esses processos de exploração, esses processos de tentativa de sobreposição a partir do alimento, mas não se dá apenas a partir do alimento, o alimento vai ser um elemento, vamos dizer assim, fundamental nesses processos de tentativa de hegemonia de uma cultura sobre as outras, mas ele abre espaço para que a gente entenda esses fluxos, como é que eles se estabelecem, e a importância de reconhecer aqueles fluxos que repercutem, que estabelecem vamos dizer assim, que enriquecem, que desdobram a nossa cultura alimentar cearense, por exemplo, ou aqueles que chegam para negar e, vamos dizer, se sobrepor e provocar o esquecimento
e a extinção mesmo de determinadas formas de produção alimentar. Pode passar. Então, a gente chega a um sentido de cultura alimentar e a preocupação de como definir, né, a cultura alimentar no mundo contemporâneo, uma definição que nos ajude a pensar e a conhecer melhor um movimento, né, de autoconhecimento, de autoafirmação, ao mesmo tempo de abertura para outras experiências em relação à cultura e à cultura alimentar. Então, há um autor, Jesus Contreras, um autor espanhol, que pensa cultura alimentar como um conjunto de representações, de ideias, de conceitos, né, de crenças, de valores, de conhecimentos do que, por exemplo, é mais saudável, menos saudável, e de práticas também, né, de práticas de cultivo, de práticas de produção, de práticas de conservação, de práticas de preparo, de práticas de serviço, de circulação, de consumo, que são herdadas e ou aprendidas e que estão associadas à alimentação e são sendo compartilhadas por indivíduos de uma determinada cultura ou grupo social. Então, a cultura alimentar, ela daria, vamos dizer assim, a porta de entrada para uma determinada cultura, de um determinado grupo social, para que a gente entenda aspectos mais amplos do modo de ser e de viver de um determinado povo. Então, e é um elemento, vamos dizer assim, certo, que vai estar presente nos mais diferentes grupos sociais, né, nas mais diferentes sociedades. Então, a cultura alimentar tem essa importância. Né? Pode passar. Né? Então, a gente vê, por exemplo, como esse campo da cultura alimentar ele está atravessado por valores, né? Como a cultura alimentar ela vai possibilitar o acesso à memória e essa ideia de que a gente pertence a um determinado lugar, que a gente pertence a um determinado grupo, não é? Que em torno daquele alimento, em torno daquele repertório alimentar, se reúne e se reconhece, se afirma constantemente a partir justamente dessas práticas alimentares. Né? Então, dizer o que é a cultura alimentar cearense é buscar não só o processo histórico de cultivo de alimentos, vamos dizer assim, autênticos, né? Aqueles que são próprios deste território, mas o modo como esses alimentos desse território, eles se uniram, eles dialogam, vamos dizer assim, eles estabelecem trocas, eles estabelecem combinações com elementos que vão chegando de outros territórios. Vamos lá, porque se a gente fosse pensar a nossa cultura alimentar apenas a partir dos elementos, vamos dizer, autóctones, né? Apenas a partir daqueles elementos que estavam presentes junto aos povos originários, a gente vai ter um leque bem reduzido e talvez anacrônico, né? Que não diga, que não represente mais aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz hoje
como cultura alimentar. Então, é preciso mapear, sim, é preciso conhecer esses elementos originários, mas é preciso também perceber a trajetória histórica e as modificações que essa cultura alimentar ela foi sofrendo ao longo do tempo para avaliar o que que realmente nos diz respeito, o que é que traduz as formas de vida e os valores do estado do Ceará ou da nossa conexão com a comunidade nordestina e aquilo que não faz parte, vamos dizer assim, dessa cultura, não caracteriza de forma mais ampla essa cultura. Então, a gente tem aí também essa relação entre a culinária e a cultura alimentar, né? Se a gente pensar em termos de culinária, cultura alimentar e gastronomia, a gente vai ver que há diferenças entre essas formulações. A culinária, ela vai ser a base, vamos dizer assim, de toda a história e dos mais diferentes grupos sociais na nossa sociedade, não é? A culinária da minha mãe, da mãe de vocês, da avó de vocês, dos nossos antepassados, né? Era um modo como todos esses, os ancestrais, todos os nossos antecessores, né? Eles lidavam com que alimentos eles preferiam, que alimentos eles recusavam, qual o modo como preparavam, quais os instrumentos, os utensílios que usavam para preparar, quantas refeições, o que se comia em cada refeição, enfim, tudo isso que vai mudando e que está no âmbito, vamos dizer assim, do privado, do afetivo, das trajetórias de cada um de nós, as trajetórias individuais. Enquanto que a cultura alimentar, ela já nos leva a pensar que essa culinária, ela não vai estar, vamos dizer assim, ilhada, isolada, fragmentada nas diferentes casas, né? Mas ela vai compor o repertório de uma determinada de um determinado grupo, de um determinado bairro, de uma determinada cidade, de um determinado estado. Então, há pontos em comum que vão se fortalecendo e que vão fazendo parte e se notabilizando como parte dessa construção, que é uma construção coletiva, que é a construção de um coletivo, de uma identidade, né? Seja de uma identidade citadina, de uma identidade urbana, de uma identidade rural, seja de uma identidade popular, seja de uma identidade, enfim, de classe média, seja de uma identidade cearense, piauiense, maranhense, pernambucana, baiana, enfim, há uma dimensão aí da culinária que, quando se consolida, quando vira consenso, né, quando vira presença, quando traduz um pertencimento, tem uma recorrência no território, ela vira elemento de cultura alimentar. Não sei se vocês conhecem, se ouviram falar de uma pesquisa realizada pelo Museu da Cultura Cearense, que se chamava, um projeto chamado Comida Ceará. E esse projeto de um grupo de pesquisadores que percorreu o interior do estado e os diversos bairros em Fortaleza, mapeando, né, a recorrência de determinados pratos, encontrou no Baião de Dois o elemento mais constante, mais presente, né, na culinária e na cultura alimentar cearense. E aí, se a gente for rastrear, né, a origem dos feijões, a origem dos diferentes tipos de feijão, né, dos diferentes tipos de arroz que nós temos, das diferentes formas de preparação,
de junção desses dois ingredientes, a gente vai ver que não é preciso afirmar que são elementos pertencentes, presentes na culinária dos povos originários, para que a gente diga que o baião de dois é alguma coisa típica cearense. Porque a gente pode apontar que faz parte da cultura alimentar cearense, que é um elemento distintivo da cultura alimentar cearense, na medida em que ele está presente em todo o território, na medida em que há uma variabilidade na elaboração desse prato que não descaracteriza o prato, né? Que continua fazendo com que esse seja, não importa tipo de feijão, não importa o tipo de arroz, ou os outros elementos que vão se juntar, do queijo coalho, da nata, do torresmo, enfim, que vão compor esse prato, que vão descaracterizar e que a gente vai dizer, não, isso aqui não é baião de dois, não é? Então, continua sendo baião de dois, continua revelando, vamos dizer assim, a dinâmica dessa cultura alimentar, do quanto ela é dinâmica, do quanto ela se desdobra, do quanto ela é rica, do quanto ela é variada, não é? A partir da presença e da recorrência de um prato. Não é? E aí a gente tem a presença da gastronomia. E eu vou já encerrar para a gente poder dialogar mais, não é? A gente tem a gastronomia como vamos dizer assim, uma elaboração mais sofisticada da cultura alimentar. Então, para a gente poder justamente se alimentar daqui a pouco, né? Vamos já encerrar, mas eu queria só trazer para esse ponto, né, da gastronomia como uma elaboração que se pretende refinada, né, consciente da trajetória da cultura alimentar, que dialoga com a cultura alimentar, que projeta elementos da cultura alimentar e que está presente hoje, inclusive de forma mercadológica também, no Brasil, como em vários outros países, né? São as elaborações da gastronomia, mas que não colocam a gastronomia na nossa perspectiva, na perspectiva do Observatório Cearense da Cultura Alimentar e nem da Fundação Setembro, que coloca a gastronomia como um oposto da culinária ou da cultura alimentar. A gastronomia, a gente pode, deve pensar a partir desse recorte regional e do recorte popular também. É possível pensar que esses elementos elaborados e reelaborados, né, de forma sofisticada na gastronomia, eles podem ter esse enraizamento, esse diálogo profundo com a regionalidade e com a dimensão popular da trajetória feita pela cultura alimentar cearense. E, por fim, vamos pensar também que todas essas dimensões, elas nos levam a pensar como a comida, ela faz parte de uma conexão entre os diferentes territórios, entre os diferentes grupos sociais, entre os diferentes sujeitos, né, que se reúnem para se alimentar, compondo e definindo uma comensalidade, né, que quer dizer, são essas trocas que a gente estabelece, essa sociabilidade que a gente estabelece em torno do prato. Então, eu vou parar por aqui, né, para que a gente possa dar espaço para algumas questões, sabendo que a gente segue essa reflexão sobre a cultura alimentar, conectando a cultura alimentar de uma forma mais próxima com a saúde planetária, a partir do próximo encontro. Muito obrigada, Cádio, por compartilhar tanto conhecimento, né, nessa área, que, assim, sua explicação foi maravilhosa.
E próxima semana tem mais um pouquinho, né? Já dando um spoiler para o pessoal, a professora Kádima, próxima semana não, na quinta-feira, agora vai estar com a gente. Semana, Maria. Essa semana. E aí, a gente queria abrir, né, para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, a gente tem um tempinho para debater um pouco e fazer perguntas à professora. O microfone está aberto, Aurinete? Sim. Gente, vocês me ouvem? Sim. Sim. Kádima, é cruel assistir essa sua aula chegando do trabalho com fome, você falando de baião, de nata e de torresmo, né? Mas eu queria trazer um elemento para casar essa estratégia dessa cultura alimentar com a luta que nós tivemos no PENAI, de inserir, por exemplo, na região ali da Pindoretama, a rapadura na merenda escolar. A briga que a gente está tendo aí com nutricionistas, né, para inserir a questão do mel, né, na merenda escolar, porque tem um ramo aí da nutrição, né, que alega muito açúcar, diabetes, enfim, né? Fico pensando como a gente casar a soberania alimentar, né, com essa coisa da cultura, né? Porque, e eu sempre digo até para a gente, nas atividades que a gente está num processo de transição agroecológica, a gente está num processo de certificação orgânica por controle social, e muitas das nossas atividades servem Coca-Cola, biscoitos, essas coisas, a gente tendo sucos, cus, enfim, né? Como como é difícil incorporar isso, né, na questão da soberania alimentar dos programas de políticas públicas, né? E aí eu fico pensando que também é importante fazer essa distinção, porque tem uma corrente, inclusive, que gourmetiza essa coisa da gastronomia, né? A gastronomia parece algo elitizado, a gastronomia tem um glamour, né, digamos assim, nem sei, sabe, desenraizado. Parece que quando você fala de cozinha, culinária e gastronomia, você não está falando de comida. Aliás, você está falando de comida, mas comida com níveis sociais diferentes. É isso que você disse, né? Sim. A panelada a gente dá boa, a gente vai comer, digamos assim, a panelada raiz lá no São Sebastião. A panelada gourmet a gente vai ali para a quina do feijão verde. Enfim, tem uma gourmetização, né, da cultura alimentar no sentido elitista. Sim. Há uma estratificação do padrão de quem come aquilo, né? E isso come, aonde é servido, né? Então, eu acho muito interessante, né? Eu gostei muito dessa fala que você traz do Carim, né? Porque aí você casa também com essa visibilização, né, da projeção de cinema e de imagens, né? Sim. Eu venho do Icapuí e raramente pescador come a lagosta, o rabo, a cauda, né? A gente come a cabeça lá, a gente faz que eu acho a cabeça muito melhor do que a cauda, inclusive, mas a gente não consegue, né, desmistificar algumas coisas, tipo, eu pesco e não tenho acesso. É como as rendas. Dificilmente você encontrará uma redeira que tenha alguma roupa de renascença, né? Então, eu acho que esses parâmetros são muito interessantes. E aí, quando você traz isso para a gastronomia, fica para a questão do mapa, né? Dessa posse cultural, é fantástico. Parabéns, foi brilhante hoje. Eu vou comer, que eu estou morrendo de fome já. Ok, mas eu queria só comentar em relação às suas considerações. Realmente, pensar a cultura alimentar, ela abre espaço para a gente
revolver, né, essa trajetória que a gente faz, a diversidade que a gente tem, por exemplo, quando você fala de capoeira, de comer a cabeça e não o rabo, né, da lagosta, quer dizer, é alguma coisa que é própria do lugar e que dificilmente vai ganhar essa visibilidade se não entrar num determinado circuito de apropriação da cultura alimentar e mesmo da gastronomia, né? A gente sabe, a gente não pode ignorar que a gastronomia, na sua elaboração, na sua construção, ela tem um vínculo muito forte com o mercado, né? Então, vai reforçar determinados estereótipos, vai reforçar determinadas ideias, determinados valores, mas sabendo, é por isso que a gente fala no observatório numa gastronomia regional popular e tradicional, não é? Porque a gente também pode usar o território da gastronomia para dar acesso os mais diferentes segmentos, pensar que é possível dar acesso aos mais diferentes segmentos da contribuição que a gastronomia traz, né? Na reelaboração de pratos, na sofisticação de pratos, por que não? Enfim. Então, acho que vamos dizer assim, não há uma natureza da gastronomia que esteja fora do nosso alcance, ou que deva estar fora do nosso alcance. O que a gente tem que fazer nessa queda de braço é se municiar de elementos da nossa culinária, se municiar de elementos da nossa cultura alimentar, para construir um sentido de gastronomia que seja próprio nosso, né? E não importar, vamos dizer assim. Eu lembro que eu estive com um colega francês e estávamos num restaurante aqui em Fortaleza, né, um restaurante que servia comida paraense. E aí eu sugeri que ele comesse, né, determinados pratos lá, e ele olhou e disse: essa comida é feia, né? Aí eu disse assim: mas é feia sob que perspectiva, né? Por que você não experimenta? Para você me dizer. Então, o serviço, né, o modo de apresentação, muitas vezes, dos pratos, é alguma coisa que integra completamente a cultura alimentar, que integra gastronomia, cultura alimentar e culinária, né? Você ficar... Por que predomina na gastronomia? E são coisas que a gente pode se perguntar. Por que predomina na construção feita pela gastronomia aqueles pratos, vamos dizer assim, minimalistas, né? Com um mínimo de coisinha ali no meio do prato, um prato branco, visto de cima e tudo mais. Quer dizer, são recorrentes, são formas de uma categorização, né? De homogeneização, porque o nosso prato ele não é aquela coisinha, o nosso prato, muitas vezes, é o prato farto, é o prato cheio, né? E aí, como casar isso, né, com a ideia da gastronomia, como casar o discurso da nutrição, né, da segurança alimentar, da soberania alimentar, com a elaboração feita pela nossa cultura alimentar ao longo dos tempos. Não é fácil, não, essa resposta não está dada, em canto nenhum. A minha filha, ela sempre fala assim: mãe, essa comida assim bonitinha, ela é pouquinha, cara, e não enche a barriga da gente. Então, tem restaurantes que a gente não vai exatamente porque sabe que vai gastar muito e comer pouco. Exatamente. É uma coisa, ela sempre diz, a gourmetização, né? Passou um raio gourmetizador e secou nosso prato e deixou... Veja bem, por exemplo, na culinária francesa, eles compartimentam a refeição, né? Então, eles têm uma entrada, depois eles têm um prato principal, eles têm uma sobremesa. Junto, tudo isso, é lógico, e ainda mais bebem, né, junto com a comida. Então, é lógico que a pessoa fica preenchida, mas não fica
não chega a comida como chega para a gente, com um prato em que tudo está presente no prato, em que tudo está misturado no prato, né? É diferente, não é que eles, eu acho, não é que eles comem pouco, mas eles comem compartimentado, no final eles ficam satisfeitos, saciados, né? Enfim, mas é diferente da nossa forma de comer. Nossa forma de comer não é pior que a deles, né? Mas ela é diferente, ela é diversa, né?